vai mandar aí, irmão. E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta, hoje segunda-feira, 18 horas, em ponto aí, para começar o nosso Mais Que Podcast. Esse podcast, esse espaço que é para você, empreendedor, você que está querendo realizar um negócio, você que está em dúvida se vai começar, se vale a pena empreender. Aqui você vai conhecer muita gente bacana, gente especial, grandes empreendedores da nossa cidade, gente que é daqui, que veio de fora, enfim, que fez a vida aqui. E hoje a gente tem mais uma vez uma pessoa muito especial, né? Meu nome é Renato Serra. Meu nome é Miguel Veiga e hoje a gente está aqui com Wagner Valim, né, Wagner? Grande Valim. Boa noite, meus amigos. Da Valim, a gente não pode falar Valim Imobiliária, é Valim Incorporações, é isso? Valim Empreendimentos Imobiliários. Valim Empreendimentos Imobiliários. Grande amigo Valim, olha, seja bem-vindo aqui, cara, é um prazer imenso ter você aqui. A gente que é amigo, já se conhece há muito tempo, porra, eu conheço um pouco da tua história e eu acho que as pessoas têm que conhecer essa história, que é a história daquelas pessoas que realmente vieram para fazer uma diferença, né? E o Wagner é daqui, da terra, raiz, nasceu aqui em Resende. Conta um pouquinho disso aí, qual é a tua história aqui na terrinha? Como é que tu chegou aqui? Chegou na Pemir mesmo? Foi lá, nascido e criado na cidade, né? E essa cidade é uma mãe. É uma mãe para quem é daqui e para quem chega aqui. Ela recebe todo mundo de braços abertos. Então, uma cidade que oferece tudo de bom, de melhor para todos que aqui estão. Não tenho... Eu só tenho orgulho de ser resendense. Você nasceu em que ano? 75. Geração boa do futebol. E a gente estava até falando em off aqui, né? Resende, na minha opinião e de muita gente, é a cidade mais bonita do Vale do Paraíba, né? Essa serra aqui, esse vale maravilhoso, o rio cortando, é uma coisa, realmente, quem mora aqui sabe o quão privilegiado é de viver numa cidade como essa. Mas diz aí, ô Valim, você nasceu aqui, né? Já sabemos que na Pemir e tal, e você estudou, como foi tua formação, a tua caminhada aí? Fala um pouquinho. Inclusive, se você puder falar dos teus pais... Como é que foi a chegada deles aqui e tal? Então, fica à vontade. Meu pai, filho de português, né? De português, chegou na cidade, nasceu em Resende, meu pai é resendense. A minha mãe não é de Resende, é do interior de São Paulo, né? Mas é da família dos Valins também daqui da cidade, né? Uma região bem composta aí com esse sobrenome, e pessoas simples. Meu pai é uma pessoa extremamente simples, que batalhou muito na criação dos 3 filhos. Ele fazia o que, seu pai? Rapaz, o meu pai trabalhou muitos anos da vida dele com carroça, transporte da época. Carroceiro? Exatamente. Pô, que legal, cara. E depois, grande parte da vida dele, ele foi ser pedreiro e mestre de obras. Nossa. E sua mãe do lar? Então, minha mãe não suportava ser uma dona de casa, foi trabalhar. Com o quê? Foi trabalhar no colégio ali onde é o Rompendo Silêncio hoje. Sim. Maria Alice. Antigo Maria Alice. Ali na Coronel Mendes. Na Coronel Mendes. Final da Coronel. Final exato. Não, né? No meio da Coronel. No meio da Coronel Mendes ali. Já chegando ali na... Rompendo Silêncio. Já chegando no CIEP ali. Isso aí. Legal. Então, assim... Era o meio de transporte da época, de onde meu pai visualizou buscar o sustento. E isso ele trabalhava com carroça em Resende mesmo? Transportando... Fazendo frete. Grande amigo fiel lá do próprio Michel, quando o Michel começou a vida dele, né? Michel Arbex. Michel Arbex, com a loja de material de construção. É verdade, o Michel começou com a loja de material de construção. Legal, cara. Pô, bacana, cara. E aí você nasce filho único ou tem irmãos? Não, tenho minha irmã, meu pai, minha irmã, né? Que é a do meio, e o meu irmão, que é o mais velho. São 3 filhos. Você é o caçula? Sou o caçula. Você é o caçula. Me diz aí, cara, você começou, assim, da tua formação, qual colégio que você estudou? No início. No início eu iniciei meu estudo até o quarto ano no Maria Alice. Onde a minha mãe trabalhava. Aí depois que você foi pro Dom Bosco? Depois eu fui pro Dom Bosco. Direto pro Dom Bosco, na quinta série? Fui no quarto ano, fui pro Dom Bosco. Eu acho que época foi... de Você estava com quantos anos? colégio.
Hoje 47. Não, Né? no Dom Bosco. No Dom quando Bosco, você essa entrou. é a quarta série. Quarta série. Poxa, Renato, você pega pesado. Isso. Mas era ali com meus 10 para 11 anos ali. Eu acho que 10 foi pra quando a 11 gente anos. começou a estudar junto. Estudar cara. junto, 10 para 11 anos. Aí começa uma história interessante, né? Que a gente, você com 11 anos, você já começou a trabalhar e pagar o seu colégio, cara? Conta pra gente, porque Isso aí. eu já cheguei aqui e já tomei um tapa de pelica, né? Porque como eu estudei com o Wagner, né, no Dom Bosco, a gente jogou bola junto, foi amigo de colégio e tal. Ele já falou assim, mas seu pai segurou a bronca lá e pagou o colégio Dom Bosco pra você, né? Eu não, conta pra gente. isso aí. Eu confesso que eu tive muita moleza também. Mas conta a tua, porque cara. E conta essa história dos 11 anos, porque hoje você falar assim, uma pessoa começou a trabalhar com 11, 12 anos, que absurdo, e olha só a tua vida e o teu exemplo. Então, empreender, ela é uma palavra simples de se pronunciar, mas muito difícil de se aplicar. Então, desde pequeno, eu nunca quis depender muito dos meus pais. Lógico, eu dependia do teto onde eu morava, da alimentação do meu pai, da educação do meu pai, da minha mãe, né? O meu pai sempre muito rígido com a educação, minha mãe também, e com essa rigidez não sobrava muito tempo para poder me divertir como criança, mas sobrava tempo para trabalhar. Então eu com 11 anos fui trabalhar. Na época ainda não se podia, né, efetivar a carteira com 11 anos, a partir dos 12. Eu trabalhei 6 meses numa empresa, sem carteira assinada. Com 11 anos? 11 anos, estudando Dom Bosco. Aí é que eu já pagava meu colégio. Qual empresa? Na Sabic. Sabic? Serviço de assistência bancária e comercial. Ela prestava serviço para vários bancos da cidade, né, do estado do Rio de Janeiro. Legal. E o seu trabalho era o que com 11 anos? Com 11 anos, o trabalho, acho que poucos devem saber. Tipo um office boy? Contínuo. Era o contínuo. Era o contínuo. Contínuo. E o que fazia o contínuo? O contínuo era nada mais, nada menos que um trabalho tipo correio. Ele fazia a entrega das famosas duplicatas, que hoje é um boleto que chega por e-mail. Quase que um office boy. É isso aí. O office boy é o contínuo, né? Vamos dizer assim, uma outra... Então, Entendi. com 11 anos de idade, fui trabalhar nessa empresa. Com 12 anos de idade, eu já estava efetivado na empresa e pagando o meu colégio, desde criança. Que legal, cara. Isso aí. A gente começa desde cedo. Eu nem imaginava isso quando a gente estudou junto, né? Não, Isso só saía correndo, né? Não dava tempo para nada. Cara, e aí você permanece no Dom Bosco até quando? Eu permaneci no Dom Bosco até acho que os meus 14 anos. Depois eu fui para o Agulhas Negras. Foi pro 14 Agulhão. 15 anos, aí fui para o Agulhas Negras. Porque eu queria fazer curso técnico de contabilidade. E tinha no Agulhas Negras. Negras. Na Agulhas Negras. Aí eu já comecei a tendenciar a minha vida você pra lá. Eu já isso daí, visualizava isso. Você queria investir na sua formação, né? Exatamente. A primeira coisa que você queria entender isso. Então, e você fez o técnico lá, então? Fiz técnico em contabilidade. E sempre empregado? Você Sempre. Eu com 15 anos de idade, o supervisor da empresa, né, aqui, Da Sabic. da Sabic, sofreu um acidente, eu fui ser o supervisor da empresa aqui na cidade. Com 15 anos? 15 anos de idade. A responsabilidade muito cedo, né? Rapaz. 15 anos de idade. Supervisor da empresa em Resende com 15 anos. Éramos em 6 funcionários na cidade, e aí eu passei a ser o supervisor. Olha só, cara. Da empresa na A cidade. empresa não era de Resende, né? Não, tinha eu de 15 em 15 dias eu ia ao Rio para poder apresentar. Já com 15 anos você 15 anos. e não tinha, na época tinha que ter autorização, essas Minha coisas. mãe me acompanhava nas viagens para poder fazer a prestação de serviço da empresa. De 15 em 15 dias a minha mãe ia comigo no Rio para podermos fazer a apresentação do... E essa logística, claro, era paga pela empresa. Sim, a empresa pagava toda essa logística, até a passagem da tua minha mãe, almoço, tudo pago pela empresa, porque eu não podia viajar sozinho. Olha só, cara, que bacana, mano. E a partir daí? A partir daí você continuou na Sabic até quando? Eu continuei na Sabic até os 18. Com 18 anos eu fui para a TV Rio Sul.
Então, mas peraí, aí você faz Então você completa né? o segundo grau, né? O antigo segundo grau você completa no Agulhas Negras. Você faz Completei. faz todo o curso técnico lá. Fiz o curso técnico lá então e de lá saí para a faculdade. Ali você acaba com 18 anos, né? No Agulhas Isso. Negras. Foi quando você transfere para a TV Rio Sul. Para a TV. Aí é TV e faculdade. TV e faculdade. E na TV você fazia o quê? Como é que foi essa transição? Fui auxiliar de quê? De auxiliar câmera? de externa. Isso aí, Externa. auxiliar de câmera e depois o cinegrafista. Isso logo quando a TV Rio Sul chegou em Resende, na época da Amélia Ávila. Isso, Amélia. Trabalhei com a Amélia, Marcos Sugarrara, Adriano Lizarelli. Gente boa. Sandra Granzotti, André Manzoni. André Manzoni. legal. Tereza Garcia, que é nossa diretora do jornal hoje, né? Você chegou a trabalhar com a Alessandra? Alessandra... Sim, a Alessandra estudou com nós. Exatamente. Alessandra. Só que a Alessandra era comercial. Isso Alessandra aí. era comercial, trabalhou. Legal. Tá, E você aí. ficou quanto tempo na TV? Fiquei até os meus 20... Acho que até meus 22 anos e pouquinho. Não completei até os 23 lá. Você, então, 18, 19? Então é basicamente um período de faculdade, né? Que você fez. Você estudou na Dom Bosco, Na né? Dom Bosco. E aí você fez o que lá? Eu fiz economia. Então você fez o técnico de contabilidade e aí emendou na economia. Emendei na economia. É. Aí eu fiquei acho que até os 22, porque no meu início do quarto ano eu saí da TV e fui montar minha empresa. Foi aí que então você decidiu, falou, não quero mais ser assalariado. A história é longa. Então conta. começa, pô. Então, mas voltando um pouquinho, Aham. a gente entende que empreender é uma coisa muito simples. Empreender você precisa entender que o que você consegue gerar de recurso, o que você pode usar desse recurso, o que você precisa reinvestir na sua empresa, né? Não é aquilo que ganha é meu. São pequenos detalhes e que faz muita diferença. Eu estava conversando com o Renato aqui antes, que eu com 15 anos, eu tinha... O que eu falei para você, Renato? Com 15 anos, o que eu tinha? Você tinha dinheiro para comprar um apartamento, né? Com 15 anos de idade, eu já tinha dinheiro para comprar meu primeiro apartamento. O teu pai não deixou. Meu pai não foi isso? deixou. E aí? Pô, dependia do meu pai. E aí a minha mãe Você não quis podia contrariar. Você não podia Meu pai comprar muito porque você rígido, não podia assinar. eu não podia assinar. E o que você fez com esse investimento? Aí eu comprei alguns terrenos na Meriza, Aonde? no Mirante das Agulhas. Ali na Aí frente, investi o dinheiro. Isso na aí. frente da Cidade da Alegria, onde Frente tem um da Cidade lago da Alegria, ali. Isso. Aí eu comprei alguns terrenos ali. Ali já pensando, né? O teu pai nessa época era mestre de obra? Então, cara, o que acontece? Essa questão da obra, eu sempre odiei a construção civil. E aprendi muito com essa palavra. Eu odiava porque eu tinha que estudamos juntos lá no colégio, no Bosco, eu tinha que trabalhar e quando eu ainda chegava, eu não tinha tempo para estudar porque eu tinha que ajudar meu pai em alguma coisa na construção civil. Eu tinha que ajudar, em alguma coisa tinha que ajudar. E você não ia com muito à vontade? Não, porque aquilo para mim já se tornava uma obrigação fora da normalidade, porque eu já trabalhava, estudava e ainda tinha que ajudar. Então eu odiava a construção civil. E isso foi interessante, porque eu aprendi uma coisa, uma das melhores palavras. Realização profissional é aquela que põe o pão de cada dia em cima da tua mesa. E a construção civil é a base da minha empresa. Para você ver, eu odiava. Perdão da palavra, mas eu estou sendo muito claro, muito transparente, para as pessoas poderem entender. Porque tem muita gente que vai estar ouvindo, né? Às vezes muitas pessoas querendo empreender, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu acredito que não existe não gostar. Existe você se dedicar. E quando você se dedica e aquilo te traz resultado positivo, não tem como você não gostar. Eu concordo. Então isso é importante. Por isso que eu estou enfatizando o que é. Não adianta o que passado, você o que gosta. é hoje. É uma coisa curiosa também, que não adianta o que você gosta que não dá resultado, você vai acabar, aquilo te frustra. E às vezes uma coisa que você não gosta tanto, mas te possibilita a ter outras coisas, a ter outros ganhos, a ter outras compensações, vai te trazer muito mais realização e felicidade. Agora uma coisa curiosa que eu queria perguntar, porque também me disseram aqui, um amigo meu que é muito ligado ao esporte, que
você também era bom de bola. Como é que você conseguia tempo para isso tudo? Você estudava, trabalhava, ajudava o teu pai e a hora da bola. Que história é essa? Para essas pessoas que não têm tempo para nada, né? É só dormir menos. É só dormir menos. É resolvido. Até hoje eu só durmo 2h30, 3 horas por noite. É, o organismo acostumou. Acostumou. Isso é uma coisa também que você me falou assim que é fantástica. Você dorme. Você começou a disciplinar esse pouco sono. Com 11 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Você dormia quantas horas? Eu ia de manhã para o colégio, trabalhava até 7, 8 horas da noite, ia para casa, banho, jantar, descansava ali de 9 da noite a 1, 2 da manhã, acordava para poder fazer as obrigações de exercício, tarefas e estudar, porque eu não tinha tempo para estudar, e 6 horas da manhã eu saía para ir para o colégio. Você começava 1h da manhã o teu dia? Por volta de, vamos dizer, 2 da manhã, era o normal. O normal era começar 2 da manhã o teu dia. Desculpa, dormia em torno de 3 horas por noite. Caramba, cara, mas isso é punk, cara, porque fora você da me curva. falou, não, mas me falou também, não, é uma disciplina, mas isso te criou algumas consequências, né? Sim, sofro as consequências até hoje. Por exemplo, o que você durmo no máximo 3 horas por noite. Não, e apagão, problema. que você é um problema, mas você se sente bem? Sim, sem problema. Você nunca teve nada em relação à falta de sono? Não. Acostumei e assim, não me faz falta dormir mais. Eu gostaria de dormir mais, mas até porque a idade vai chegando, a exigência física, a recuperação ela se torna um pouco mais exigente. Hoje eu acredito que eu preciso dormir mais, mas infelizmente o organismo acostumou, agora eu tenho que fazer de tudo para tentar mudar isso, como tenho feito, né? Hoje, por exemplo, você dorme que horas e acorda que horas para trabalhar? Não importa a hora que eu durmo, eu só durmo 3 horas no máximo. Mas não Se eu for meia-noite, 3 horas da manhã, eu tô acordado. E aí, 3 horas da manhã você fica fazendo o quê? Cara, trabalhar. Mas em casa? 3 horas da manhã você não tem como fazer muita coisa fora. Em casa, mas a cabeça trabalha. Entendi. A vida do empreendedor não dá tempo de descansar. Então, você é um workaholic, então. Você... cara, olha... Não, esse negócio... Mas você me falou uma vez que você tem alguns apagões, algumas coisas, às vezes, assim, de dar uns brancos, um teto branco na cabeça. Isso daí rola mesmo? Não. Isso não. Assim, de vez em quando você, que é natural com todo mundo, você... Falha, tá cansado, é normal, faz parte. Tá. Mas sempre dentro da normalidade. Porque você falar dormir 3 horas por noite é bem longe da normalidade. Eu fico assim, né? meio que fica curioso. Mas então você jogava, quer dizer, a hora da bola era o quê? 1 hora, 2 horas da manhã? A gente sempre achava um tempinho no final de semana ali, tal, para poder jogar. Porque você gosta de futebol pra cacete, pô. Eu me tornei treinador de futebol por causa do filho, pô. Né? Você... Deixa só para não perder aqui, você falou uma coisa interessante, Renato, eu vou só voltar um pouquinho. Sim. Eu achei muito interessante, até para a gente falar isso para alguns jovens. Você falou assim, poxa, eu não gostava muito, né? Ou seja, você falou que não gostava nada, né, da construção civil, mas você trabalhava com aquilo porque, né, você precisava daquilo. Era o trabalho do meu pai. Era o trabalho do teu pai e você acabava ajudando ele e isso, com o tempo, acabou você fazendo com prazer e com amor, correto? Perfeito. E hoje eu vejo, foi legal você ter tocado nisso, porque hoje eu vejo muitos jovens, eu vou escolher o curso de odontologia. Aí o cara faz, estou dando um chute aqui, odonto ou qualquer outro curso. Chega na metade do curso, o cara fala, não gostei de odonto não, eu vou fazer engenharia. Aí beleza, o cara faz mais 2 anos de engenharia e fala, porra, isso aqui não é pra mim. Eu vou querer fazer medicina. Então, as pessoas, hoje em dia, elas vão trocando, né? E eu tenho muitos amigos, filhos de amigos meus, que não dão o tempo necessário para poder se adaptar e gostar de alguma coisa. Simplesmente diz que não gostou e vai trocando. Foi legal você ter falado isso, porque é uma capacidade do ser humano de adaptação, ela querer gostar daquilo também. Não adianta ficar trocando de profissão ou trocando de sonho, né, só por trocar, não é isso? Então, um pouquinho diferente da nossa época, né, Miguel e Renato?
Na nossa época nós não tínhamos muitas opções universitárias, eram poucas. Eu sempre gostei de cálculo, então a economia para mim foi uma opção dentro daquilo que eu poderia gostar. Terminei feliz da vida com a minha faculdade e eu posso dizer que eu me formei um economista, porque você se formar não é você receber um canudo no final de 5 anos, né? Eu fui ainda a última turma de 5 anos de economia da Dom Bosco. Então, você hoje não tem mais? Não, são 4 anos. Ah, tá. Eu fui a última turma, eu me formei em 99 e a turma de anterior já se formou junto com a nossa turma. Então, essa realidade, no passado, você tinha poucas opções. Hoje você tem uma fartura de opções. Hoje você tem uma facilidade um pouco maior de poder fazer um curso ou outro curso. Talvez, e na maioria das vezes, o poder aquisitivo te facilita essa mudança de sonho. Na minha época eu não tinha opção de parar ali no meio. o curso e falar, eu quero fazer outro. Até porque quem pagava era você mesmo. Na minha faculdade, quem pagava era eu. Então, e melhor, eu tinha que ser um dos melhores alunos de curso para ganhar bolsa. E assim foi. E assim foi. Imagina você trabalhando, sendo um dos melhores alunos de curso. Mas como que eu estudava? Sábado que eu saía para fazer plantão, que eu trabalhava na TV, chegava 1, 2 da tarde, eu ia para casa dos amigos com um grupo de 3, 4, 5, 6 alunos e ainda dava aula particular. Para poder dar uma renda extra e você aprender. E eu aprendia. Então, é muito fácil você dizer que as coisas não dão certo. É muito fácil você dizer que ficou difícil, que você não tem sorte. Sorte na vida é persistência. É vontade de querer fazer dar certo. Se for uma desculpa, tem um monte. Não, desculpa é o que não falta. Agora, o segredo da vontade de dar certo, de acordar de manhã, passar a madrugada, pensando em empreender isso. Eu já cansei de ouvir de amigos. Eu entro, na verdade, 8 horas, né? Eu entro 8 horas da manhã na empresa e saio às 5. O empreendedor não. Ele trabalha 24 horas. Porque o tempo que ele está dormindo, ele está sonhando com o trabalho dele. Ele está pensando na estratégia, eu sei bem o que é isso. Exatamente. Então, aqui nós estamos falando de empreendedores. Renato, Miguel. Então, eu posso dizer, quem consegue dormir com os projetos em andamento, com a responsabilidade... Eu, muitas vezes acordo à noite e vou anotar as coisas. Porque, né, com medo de esquecer. Que surgem na cabeça, eu pego o celular e saio anotando, entendeu? Que é uma coisa... Exatamente, isso é importante. Então, empreender não é simples, não é fácil. Eu falei para vocês esses dias não, foi o ano retrasado. Me chamaram para dar uma palestra num colégio da cidade e cheguei lá e me deparei com adolescentes de 17, 18 anos no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha uma reunião na Caixa Econômica. Eu desmarquei minha reunião pelo prazer que eu tive de conversar com os alunos de ensino médio. E escola pública, Escola pública. A vontade que eles tinham de ouvir. Era Antonina Ramos Freire. Antonina Ramos Freire. E a vontade que eles tinham, né? E como fazer, como iniciar, o que fazer para estar dentro da legalidade, que é o outro problema do empreendedor. Se encaixar dentro da legalidade, porque começa com a informalidade e depois ele acaba criando aquilo ali como algo definitivo, o que não é legal. A gente estava até falando, né? A questão do Estado brasileiro mesmo, ele é inimigo do empreendedor. E você muitas vezes eu vejo, e todo empreendedor, pelo menos que eu conheço, ele nunca começa totalmente legal, muito pelo contrário, né? Ele tenta se legalizar no caminho. E tem muita gente que se legaliza e quebra, né? E o cara torna que é tão difícil você manter o teu negócio dentro da raia legal, que as grandes pessoas que eu vi que tiveram sucesso, elas sempre começam na informalidade, quando começam pequeno, né? Eles começam na informalidade, aí eles formalizam o negócio, eles são bons, eles continuam e vão em frente.
Agora me diz o seguinte, é uma coisa rara também no mercado. Você disse que abriu a empresa em que ano? 99, 97. 97. Essa é a primeira empresa que você abriu, a empresa que você está até hoje, né? Na verdade, só mudou o nome. Mas é a mesma empresa. Não, isso é quantos anos de empresa? Nós somos 24, 99? É 24. 97. 97, 47. 6. Aí daí 26, né? 26 anos isso é uma raridade também no Brasil. Você ter uma empresa eu acho que dentro de Resende podemos colocar aí que é uma das mais antigas. E que você, vamos dizer, e a empresa que você abriu e foi a única primeira e que você mantém até hoje. O mesmo CNPJ, a mesma responsabilidade dentro de uma área que é uma área complicada, que é a área da construção civil, que tem muita responsabilidade, tem muitas questões aí, é uma mão de obra complicada, quer dizer, tem muita coisa nisso. E eu queria saber um pouco agora, porque a gente está na frente aqui de um dos maiores empreendedores da cidade. Obrigado. E o maior empreendedor da Cidade da Alegria, um homem que acreditou, vamos dizer, naquele bairro e praticamente investiu tudo ali, né? É onde você escolheu para começar os seus empreendimentos e aonde você manteve os seus empreendimentos e aonde você conquistou sucesso. Queria saber um pouco da história da Valim Imóveis na Alegria, o volume de investimentos, as pessoas que já trabalharam com você, número de pessoas, assim, qual é o tamanho hoje da Valim, o que ela representa hoje na Alegria? Isso aí você saindo da TV Rio Sul, só para a gente voltar na cronologia, mas que fica a pergunta aqui gravada, você saindo da TV Rio Sul, aí você monta a Valim Empreendimentos Imobiliários, que não era Valim Empreendimentos... Era Vagval. Vagval. Era prestação de serviço. Tá, e aí sim, beleza. Não deixou de perder a linha do nome, né? Valim ou Vag. O Vag de Wagner e eu me lembro da Vagval. Isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, responde a pergunta do Renato aí em relação a esse volume todo que você foi adquirindo ao longo desses anos aí. E eu queria dar mais uma complementada na fala do Renato, porque até eu tive essa dificuldade de diferenciar, né, empreendimentos imobiliários. Quando você fala de empreendimentos imobiliários, você tem vários nichos dentro do segmento. Então, complementando a pergunta do Renato, você falar para a gente um pouco também o que são esses nichos e o que exatamente a Valim faz hoje. Então, a Valim começou, né, em 97 com prestação de serviço. Eu era funcionário da TV Rio Sul, pedi conta e saí de PF e fiquei como PJ. Então eu já comecei prestando serviço. Então talvez eu tenha sido também aí mais uma exceção do empreendedorismo, começar regularizado, né? Porque você já tinha um cliente, né? Eu queria desbravar aí um horizonte ainda não conhecido por mim, mas desejado. Mas só que para isso, você tem que entender, você precisa de muito trabalho, muita dedicação. Não é simplesmente quantos trabalhos eu assinei um contrato e eu mesmo fui executar. Hoje as pessoas não veem isso. Hoje elas veem, o Wagner Valim, empresário bem-sucedido, de uma empresa de um nome extremamente reconhecido dentro da cidade, né? Quem não conhece o Wagner Valim pessoalmente vai conhecer por nome. Isso é o sucesso que se tornou a empresa. Então a empresa iniciou sua prestação de serviço, um nicho muito menor, né, um nicho muito pequeno de prestação de serviço. Ao decorrer de uns 2 para 3 anos de prestação de serviço para algumas empresas da cidade, então eu resolvo adquirir alguns terrenos. Já tinha os meus lá, mas resolvi adquirir uns terrenos ali na Morada da Colina, porque o meu sogro, pai da minha esposa, me perturbou muito para comprar. Aí eu quis agradar o homem. Tinha que agradar, né, cara? Tava namorando a filha dele. Claro. Comprou um monte de terreno. Olha só o que nós conversamos lá no início sobre a construção civil. Eu vou enfatizar novamente que eu o quê?
Odiava. Por que eu estou fazendo, gente? Perdão da palavra odiar. Mas eu estou enfatizando para que as pessoas possam entender que às vezes tem coisas que está ali pronta para que ela faça uso, para ela empreender, e ela deixa de lado por ser algo que ela define por ela, que ela não gosta. A oportunidade está na frente dela e ela recusa aquela oportunidade. Então, eu resolvi comprar um terreno. Eu tinha feito uma obra e demorei para receber. E quando eu recebi, conciliou a aquisição do terreno, e eu falei, vou comprar um terreno para poder agradar, porque eu estava namorando a filha dele. Isso na Cidade da Alegria? Não, Namorada Colina. Namorada Colina. Aí o dinheiro entrou, eu falei, sabe uma coisa, já que é para comprar um, já compra dois uma vez. O que eu vou fazer com o dinheiro? Dinheiro, meu pai sempre falou uma coisa para mim, quem compra terra nunca erra. Então, eu sou dessa linha. Aí falei pro meu sogro, tá aí o dinheiro, se vira, não me perturba mais, mas enfim, dá paz para mim com a tua filha. Comprei. Eu comprei o terreno, sobrou uma beiradinha ainda do dinheiro, e eu ali prestando meus serviços, os contratos, entrando dinheiro. Fazia o que com aquele dinheiro entrando? Eu não gasto, cara. Não gastava dinheiro. O dinheiro, porque o dinheiro, as pessoas têm que entender, ele só é seu se ele estiver com você. Dinheiro é algo que só é repassado, você só é dono daquilo que está nas suas mãos. Quando você pensou em gastar, ele já não é mais seu. E aí eu peguei, comprei os terrenos, sobrou uma beirada, cheguei para o meu pai começou a olhar torto para mim, tipo assim, o que você vai fazer com esses terrenos? Louco para construir. Meu pai tem a alma, meu pai ama a construção, ama. Ele deu a pressão em você. Hoje ele já vai fazer 74 anos, né? E já não está um bonzinho da memória, mas são meus pais que me deram toda essa estrutura que eu tenho hoje, com a educação rígida ao extremo. Hoje os filhos, você fala mais alto com eles e já respira mal para você. Se respirasse fundo com meu pai. Então, quer dizer, meu pai olhou e falou assim, o que você vai fazer com esse terreno? O que você vai fazer com esse terreno? Eu falei, não sei. Eu até então não gostava da construção civil. Vamos construir. Porque meu sogro... Quem falou vamos construir? Meu sogro é militar da reserva e ama construir. Né? Agora não mais, mas amava construir. E ele queria construir. E ele queria alguém ali do lado. Né? Eu falei, o senhor vai construir para ele, eu vou construir para mim, vamos ver no que dá. Aí eu não tinha todo o dinheiro, meu pai me emprestou uma parte para poder inteirar, só que o meu pai falou assim, eu vou lá. Vou fazer. Ele seria o mestre de obras. Exatamente. E aí, cara, eu prestando o meu serviço, botando dinheiro dentro da obra, enfim. Eu não tinha terminado a casa. Eram dois terrenos. Eram dois. Vocês iam fazer duas casas. Duas casas. A primeira casa, eu estava terminando, eu vendi o imóvel. Antes de terminar, alguém já te ofereceu uma proposta. Uma proposta. Boa. Uma proposta, digo, uma proposta bacana para os dois lados. Uma proposta séria para os dois lados. Vendi, paguei meu pai, já não precisei mais de recurso para a próxima casa. E aí foi. Aí deu no que deu. Compra, constrói, vende, compra, constrói, vende. E isso foi aí por mais uns 6 anos, 7 anos. Depois disso comecei a investir todos os recursos que podiam ser disponibilizados pela empresa em imóveis comerciais. E aí, quando é que você começa a mexer com o sistema financeiro? Porque até então você está girando com capital próprio. Como é que você entendeu essa mecânica de financiamento? Como é que você sentiu que estava na hora de entrar nisso? Sim, aí tem um porém. A Valim nunca construiu com dinheiro, com recurso de instituição financeira. Caixa econômica você nunca pegou? Sempre capital próprio? Sempre capital próprio. Interessante. Nunca usou dinheiro da instituição financeira. Eu vendo o imóvel pronto. Você vende pronto com financiamento da Caixa? Aí sim. Tá. Mas o imóvel já está pronto. Entendi. A Valim nunca usou recurso de instituição financeira para construir. Esse era um ponto da qual era uma linha do meu empreendedorismo. Construo o que posso, mas não uso dinheiro de instituição financeira. Até porque juro, você queria sair do juro.
todo o juro que eu pagaria para a instituição, ele se revertia para a minha empresa. Perfeito. Só que aí tinha um segredo. Enquanto empresas demoravam 1 ano para construir um imóvel, a minha construía em 3, 4 meses. Por quê? Como? Velocidade, capacidade, organização, qualidade. Assino embaixo de todas elas. Para quem já está indo para quase 27 anos no mercado, não preciso falar mais nada. Você pode dizer na cidade, ouvir dizer na cidade que o Valim é extremamente exigente, mas que o que ele faz é bem feito, o que ele promete, ele cumpre. Então isso é uma responsabilidade da empresa, fazer bem feito como se fosse para você. Então uma empresa que, não vou colocar em metro quadrado, para que as pessoas possam compreender um pouco melhor. Só de imóveis unifamiliares foram mais de 1.000 imóveis entregues na cidade. Mais de 1.000? Mais de 1.000. Nossa Senhora. Aí é muito Isso imóvel. em quantos anos? 27. Não, é assim, E tem um períodozinho, vamos colocar em 20 anos. 2 décadas. 2 décadas, 1.000 imóveis. E todos esses imóveis, é bom, isso que eu complementei. Estão aí na cidade. Não, sim. Isso que eu complementei na fala do Renato na pergunta dele. Vocês, por exemplo, não vendem imóveis, vocês não são uma imobiliária caracterizada. Vocês não vendem imóveis dos outros, de terceiros. Não. Vocês vendem imóveis próprios. Constrói e vende. Só imóvel próprio. E aluguel de imóvel próprio também. Aí foi um nicho que a empresa começou a praticar de 16, de 15 anos atrás. Mas é mais comercial, né? Com a aquisição dos imóveis comerciais. Ah, sim, foi para... O teu aluguel é comercial, né? Hoje a minha empresa é uma empresa que vive realmente da locação. Da locação dos prédios comerciais. E dos negócios, né, que vocês vendem. Ainda temos algumas negociações, mas hoje o nicho principal da empresa é a locação comercial. Esse hoje 90% da empresa é a locação comercial. Então, de 15 anos para cá, comecei a adquirir os imóveis comerciais. E o segredo assim, quem quer empreender, eu vejo, né, nos mais novos, até nos Você mais antigos. Você começou ali na Nova Alegria, né? Então, no Nova Resende. Nova Resende, perdão. Nova Resende, meu amigo José Máximo. Isso, o grande José Máximo. Esse é outro cara 100% nota 10. Meu amigo, meu irmão, um cara que acreditou na minha empresa. Diga-se de passagem. José Máximo nunca assinou um contrato comigo para vender um imóvel para mim. Nunca assinou um contrato. Tudo no fio do bigode. Esse é o segredo, a responsabilidade que você tem que ter. Confiança. Ou você tem credibilidade ou você não tem. Ou o comércio, né? Ou a sociedade acredita em você, naquilo que você predispõe a entregar, a fornecer, ou então você não tem nada. É verdade. Só um E uma minutinho cidade aqui, pequena, né? Só um intervalo. O Júlio Fidelis mandou um abraço aí para você, o grande professor. Tá? A Marisa também ficou impressionada aí com a história das horas, né? Tô mandando um abraço para você aqui, entendeu? E aí temos algumas pessoas que estão entrando aí no chat, mas pode continuar. Então, esse é o segredo de empreender. Você tem que ter muita determinação, muita dedicação, muita organização, né? E entender que o que se ganha não é seu. Esse é um problema sério. O que se ganha não é seu. Você precisa saber o que você precisa, o que a empresa precisa te fornecer como padrão de vida hoje. E o que você busca dela para amanhã. Porque aí vem um segredo. Traduz isso aí na prática. Vamos lá. Eu vou dizer o que eu falei para minha esposa há 27 anos atrás. Eu vou fazer 20 anos de casado esse ano. Namorei, noivei de 7 anos. E quando eu a conheci, eu sempre falei para ela: você escolhe o que você quer viver
aproveitar, curtir hoje ou viver, aproveitar e curtir lá na frente. Se for lá na frente, estamos juntos. Se for agora, não tem espaço para nós dois. Sou eu e mais eu. E aí vem um detalhe. Cara, minha esposa está comigo até hoje. Batalhou todos esses momentos para eu chegar onde cheguei. Então, a família é uma base. Você precisa acreditar. Todos os sufocos que ela passou comigo. Em momentos de eu achar que a minha empresa, né, acreditar que a minha empresa ia quebrar. Não por problemas financeiros. Né, porque às vezes o que você tem muito, o empreendedor hoje tem muito é inadimplência. Isso acontecia. Acontecia porque eu também fazia financiamentos próprios. Uhum. E às vezes... Como assim? Eu financiava o imóvel para o cliente. Ah, tá. Sem o banco. Sem o banco. E isso me trouxe, hoje, há muitos anos, desde que eu tive alguns problemas de recebimento, eu parei, mas enfim, chegou uma hora que eu achei que ia quebrar, as dificuldades vêm. Uhum. Então, assim, você ter a sua família do seu lado, e a minha esposa esteve comigo desde o início da minha empresa, quando eu montei, quando eu fundei a minha empresa, ela estava ao meu lado. E ela acreditou para ser o que é hoje. Então, quem está ao seu lado tem que acreditar junto com você. E me tira uma dúvida, traduzindo assim para números, você poderia falar para a gente, por exemplo, vamos supor, você faturou nesse semestre... Volume de negócio. R$1 milhão. Você faturou R$1 milhão no primeiro semestre. O que você... Porque você falou uma coisa interessante, esse dinheiro não é teu. O que você deixava de reserva para a empresa e o que você gastava de fato? Porque a opção tua e da tua esposa foi segurar tudo. Segurar lá para você ganhar lá na frente e você ter uma vida mais tranquila. Então, qual é o percentual que ficava na empresa, assim, de risco? Assim, falando, não, pera aí, eu vou segurar X% aqui na empresa, se sobrar tanto aqui, a gente... Como é que era isso? Então, ou não tinha muito isso? Cara, isso tem que ter. Só que assim, isso vai variar de desejo para desejo, de pessoa para pessoa, de empreendedor para empreendedor. Porque o que eu preciso para viver é diferente do que você precisa para viver. Então, o segredo do empreendedor é retirar da empresa o mínimo possível, reinvestir o máximo possível para ter um resultado maior. Então vamos lá, se você ganhou R$10 esse mês, tem pessoas que precisam de 20 para viver. Essa empresa nat morta. Sim. Não tem jeito. Se você ganhou 10, precisa de 5 para viver, reveja seus conceitos. Sua empresa vai quebrar. 50-50 não dá. Agora, o mínimo de segredo é 20 a 25% é o máximo que você pode tirar da tua empresa para você viver. Se você quer vê-la crescer. Legal, esse número que eu queria tirar de você. Se você quer vê-la crescer. E eu tenho muitos amigos que você a gente teve aqui depoimento de gente que exatamente quebrou, não porque o negócio era ruim, mas assim, o primeiro negócio, né? O cara no primeiro negócio, mas porque tirou mais do que poderia dentro do negócio e o cara não consegue. Porque se você pensa que não, o que você mais tem hoje são as pessoas ao seu lado olhando quais são os seus erros para poder aperfeiçoá-los em algo melhor. Verdade. E o segredo está aí. Quando eu comecei minha empresa, eu trabalhava na Sabic, né? E depois fui para a TV. Quantas empresas eu presenciei quebrar na cidade? Sim. E ouvi vários relatos o porquê. O segredo é você pesquisar o que aconteceu com os outros para você poder fazer melhor.
não cometer Os mesmos erros. Os mesmos erros. Cometa outros. Sabedoria, né? Cometa outros erros, né? Mas Cometa outros, não os mesmos. É. Né? Então, como se diz, se você for hoje nos Estados Unidos e for procurar um emprego e você está numa fila e na sua entrevista você falar que você nunca correu risco, que você nunca quebrou, que você nunca teve problema, você não é um funcionário interessante. Porque você nunca passou por dificuldades. A pessoa que passa por dificuldades, ela não esquece. Ela não esquece. Então, se você quer um bom administrador para a tua empresa, é aquele que já sofreu consequências das quais ele teve que sofrer para poder se reerguer. E nem nessa época que você sofreu bastante, que você pensou que poderia quebrar, nem nessa época você pegou um financiamento bancário, um capital de giro, você conseguiu segurar até nessa época. Sim. Bacana isso, hein? Porque você, é aquela velha história, né? Tem um ditado que meu avô falava assim, né? O sujeito quando come de imbira, né? Come imbira, ele está acostumado a tudo. Imbira é um cipó duro, né? Que o pessoal cozinhava quando estava com muita fome para comer. Então o cara que está acostumado a comer imbira, é o cara que, se tiver algum problema, ele para de gastar na mesma hora, recolhe tudo, contém seus gastos, reorganiza a sua vida para poder continuar. Eu tive que fazer isso na pandemia. Exato. A pandemia. Está aí um segredo. Eu não gosto de trabalhar números, né? Mas me faz uma pergunta. Quantos clientes você perdeu? De locação? Quanto você perdeu na pandemia? Nenhum. E você... Mas de locação, tinha um Fica em Casa, né? De locação. Ah, não, locação comercial. Você não perdeu nenhum. De business porque mesmo. você segurou. Ele com a gente. Mas ali, o que você... Renato sabe disso? Eu sei qual foi. É porque na hora você viu que estava tudo ruim e se você não desse a mão, era todo mundo quebrado. Isso é ser empreendedor. Isso é ser empreendedor. Se você tem uma empresa, sua empresa não está vendendo, você não tem recursos para poder me pagar o aluguel, adianta eu te cobrar? Você vai fechar a tua empresa. Aí que você... Eu vou alugar para alguém? Não. Perfeito. Só que acontece o seguinte, tem um tempo para que a máquina volte a funcionar. E quando a máquina volte a funcionar, nós dois voltamos fortalecidos. E voltamos a conversar. É assim. Aí você renegociou 1 a 1, foi isso? Sim, e eu vi muitos amigos desesperados dizendo que o que você tinha de desconto na locação hoje, ele estava revertendo para daqui a 2 anos, para você poder pagar. Meu amigo, se está difícil hoje, como é que você vai me pagar daqui a 2 anos? É o seguinte... Você se colocou no lugar do cara. Esse é o segredo. Ser empreendedor é você ser... ter essa capacidade de se colocar no lugar. Capacidade de entender o ambiente do momento. Uhum. Só que ele... Isso chama empatia, muda numa velocidade, Miguel, que você não tem ideia. Eu tenho. Tudo que tá... desculpa, você tem que ser empreendedor, o Renato também, nós sabemos. Tudo muda muito rápido. Cara. Tudo muda muito rápido. Então não adianta. Você não adianta tem que desesperar. Eu tenho uma brincadeira que eu falo com as minhas minha esposa ligando, tá? Isso aqui é a que manda. Então, o que acontece? Você tem que estar junto do seu cliente. Eu costumo dizer que espaço para cliente no meu escritório não tem. Aí começou a complicar, né? Uhum. Eu não tenho espaço para cliente no meu escritório. Cliente não faz parte do meu desejo comercial. Meramente cliente eu te entrego, você me paga. Não tem espaço na minha empresa para isso. Você quer uma relação muito mais que isso, muito mais E aí, Renato, o que você me diz?
A relação sempre foi de amizade, aberta. Eu tenho cliente amigo. Foi inquilino comercial. Por isso que eu estou falando. Entendi. Eu tenho cliente amigo, o cliente parceiro. Então, tira a palavra cliente. O que eu tenho na minha empresa hoje São parceiros. São parceiros, são amigos, fiéis a mim. Eu sou fiel a eles. Isso é o que faz a minha empresa crescer. Hoje você tem quantos imóveis alugados? Em unidade deve dar uns 140. 140 imóveis alugados. Comerciais. Isso, comerciais. Desses 140, qual o percentual que está na Alegria, na Cidade da Alegria, que hoje representa Os 140. Os 140. todos A os grande da Alegria? Não, minto. A grande Alegria. Eu tenho aí, eu acho que são 12 imóveis que eu tenho no Mas a no maioria, outro bairro. a maioria esmagadora na Cidade da Alegria. Hoje, Wagner, me dá essa informação. Hoje, 50% da população de Resende está na Cidade da Alegria, na Grande Alegria. Grande Alegria. Alegria, Toyota, Jardim, enfim. Hoje a Grande Alegria é o grande centro consumidor da cidade. E eu posso dizer que eu posso afirmar hoje, a empresa que mais investiu na Grande Alegria é a Valim Empreendimento. Você está dizendo nesse ramo ou em outros Não, ramos? qualquer ramo. Qualquer ramo. O maior número de investimento na Grande Alegria é a Valim. Você acha hoje Legal. que É, isso, Valim, eu acho botar que isso assim, é- volume de valores, o que representa esses investimentos hoje em valor? mais complicado, né? É mais complicado. São dados mais complicados. Mas, Então deixa quieto. mas eu posso dizer que... Alguns milhões. Mas eu posso dizer para você que é o respeito que eu tenho pela Grande Alegria. Por quê? Não, que é Ninguém nunca quis investir de tal maneira, de grande porte, na Grande Alegria. Você foi o precursor disso tudo. Exatamente. Você foi o primeiro. Teve uma galera boa que teve aqui com a gente, que eu tenho a sensação que eles gostam muito de lá da Alegria e investiram muito lá no ramo de alimentação e estão abrindo até para o ramo de imóveis e tal, loteamentos, que é o pessoal do Mercado Alegria. Sim. Eles estiveram aqui com a gente, o Núbio, não foi? É, foi o Núbio. O Núbio grande. Núbio, o Gleison, Núbio, o Haroldo, Haroldo, o Nico também, esses quatro irmãos. Os irmãos são fera. muito bacanas. Eles também Super têm legais. muito carinho ali, a sensação que eu tenho com a Cidade da Então, Alegria. Aquela reforma ali do supermercado é minha, aquela projeto. Para você ver. É. E isso Eles investiram é bacana, bem. porque é um grupo de irmãos que também acreditaram na Grande Alegria. Verdade. E essas pessoas, elas precisam realmente ser vistas. Não é porque eu estou dizendo que hoje a entrevista é comigo, não. Mas é legal. Isso é importante, porque são pessoas que colocaram a sua vida aonde ninguém queria. Mas eu vou te dizer o É verdade, antigamente tinha um não certo tinha preconceito, cara. Até hoje. Mas antigamente tinha mais a Cidade da Alegria. Quando ela chegou... A Cidade da Alegria, as pessoas na época, quando ela foi entregue, procuravam 12 mil moradores. Não tinha quem ocupar, ninguém queria ir para lá. Ninguém queria ir. Mas uma coisa interessante que a gente estava até conversando em off, que eu acho que é importante isso, que como arquiteto, como urbanista, né, eu sempre observei esse fenômeno, né, da questão da alegria, sempre foi uma coisa interessante para mim entender essa história do desenvolvimento urbano da cidade. E uma das coisas do desenvolvimento econômico da alegria foi uma coisa curiosa, porque ele foi tão pungente, ele puxou realmente vamos dizer, a história econômica da cidade, porque muitas vezes o Estado não estava lá presente, né? Criando todo tipo de dificuldade, que infelizmente o Estado é inimigo do empreendedor. Não estou falando governos assim, não é uma questão de um governo específico. Não é questão política. Não é uma questão político-partidária ou de governante, mas o Estado em si, ele se tornou, vamos dizer, um inimigo de quem empreende. E durante muitos processos dentro da Alegria, que eu acompanhei, inclusive trabalhando lá dentro, eu via que a fiscalização lá era pequena, a tolerância a fazer as coisas era muito maior. Quer dizer, as pessoas, inclusive, que trabalham, acho que nessas áreas, dentro da fiscalização e tal, são pessoas que moram, são locais, às vezes, da Alegria.
E aí elas conhecem aquele cara, sabe da luta dele e tal, aí, pô, sabe que o cara não tá legal, mas, pô, vou dar uma força. Então, onde o Estado ele não comparece, parece uma coisa curiosa, mas é onde a economia consegue ser muito mais bem sucedida. Então, o esforço, vamos dizer assim, e muita gente não recorre ao esforço de legalizar, porque legalizar além de cara é extremamente complicado, né? O cara fazer o negócio dele. Então, estava na hora realmente das pessoas que realmente cuidam disso, né? Dos burocratas, da representação política, né? Começar a olhar um pouco da necessidade da gente estar facilitando a regularização, né? Facilitando a formalização dessas pessoas para que a economia gire lá. Você sentiu isso também, da Alegria? Olha, o que eu posso falar da Grande Alegria? A Grande Alegria é um comércio fortíssimo da cidade. É um comércio para causar inveja na cidade. Isso você pode ter certeza. Até porque metade da população está lá. Exatamente. E o dinheiro de uns anos para cá, aquilo que você acabou de falar, né? O Núbio, Haroldo, o Gleidson e o Nico, os 4 irmãos ali, amigos, e que fizeram um mercado bonito. A Valim foi lá e construiu vários prédios bonitos. Cito aqui várias outras pessoas na avenida estão mudando a loja que era simples para colocar uma loja bonita. Se você observar dos últimos 10 anos para cá, a Alegria está por si só mudando esse visual. As lojas estão ficando o que era uma coisa muito informal, que você pegava a sua casa, transformava num comércio pela necessidade de sobreviver. Sim, sim, sim. E você tem que ir atrás mesmo. Tem que ir atrás. Porque quem é que coloca o pão de cada dia em cima da tua mesa? Mas isso possibilitou as pessoas a crescerem e está hoje mudando. E transformar a grande alegria. Então são essas pessoas que começaram lá atrás, transformando casas em comércios e colocando a grande alegria num ponto de altíssimo crescimento, né, no meio comercial da cidade. E esses comércios já estão começando a mudar a cara para um comércio mais moderno. Atraindo bancos. Atraindo bancos, nós temos mais um agora. Né? Não, oi? Nós já temos, já foi divulgado, nós já vamos ter mais um lá na Grande Alegria. Qual? Né? O Cicobi. Cicobi está indo para lá. Tá. Para você ver, né? Achei que era o Sicredi. Não, o Cicobi. O manejo que seria o segundo centro, né, da cidade pela lógica, ele perdeu agora 4 bancos e a Alegria ganhou 4 bancos. Exato. E aí o Cicobi já está lá, né, em fase de final de negociações. Itaú, Caixa Econômica e agora Cicobi. E Cicobi lá. Cicobi. Legal. Então, para você ver, vai abrir aí um leque muito grande para os comerciantes de pequeno porte, médio porte. E o que acontece? Se essa avenida, se ela está tendo uma mudança drástica para o melhor no seu visual, em poucos anos a Alegria vai ser o comércio mais forte dessa cidade. Olha só, já não é. Não, uma das coisas que aconteceram, olha só, uma das coisas que aconteceram, que é uma história interessante, quando estavam fazendo a ponte do acesso oeste, houve um movimento de Penedo extremamente preconceituoso contra a ponte, porque a Alegria invadiria Penedo. O que aconteceu? O inverso. Penedo que vem na Grande Alegria. Que vai ali e ocupa. Vai fim de semana, os garçons, trabalhadores, todo mundo ali, vai todo mundo curtir ali naquele lugar. Para você ver que o preconceito dentro do empreendedorismo existe. Sim. Sim. E é uma besteira. Peraí, vamos lá. No início, eu falei que eu odiava a construção civil. Hoje você ama. Eu vou insistir sempre dizer, amo. O que você pode dizer? Te deu tudo. Me deu tudo. Agora, aí eu falo, Penedo que teve o preconceito, a Grande Alegria, o que Penedo pode dizer?
ama a Grande Alegria, porque é Penedo que vem para Grande Alegria hoje. Mas não é todo mundo em Penedo, não, cara. Penedo, ali tem vários grupos e tal. Não, mas eu digo assim, o Penedo que eu falo é o trabalhador, é aquele cara que trabalha. O cara que você está falando do comerciante. O comerciante, necessita o comerciário que trabalha lá, o cara que trabalha, o funcionário, vai tudo para lá. Quantas pessoas vêm ali comprar nas lojas ali, brinquedo, Verdade. material escolar, é na Grande Alegria. Ele não sai de Penedo para ir no centro da cidade, Não, ele vai na Grande Grande Alegria. Porque hoje... Penedo invadiu a Grande Alegria. É isso aí. A gente inverteu a situação. Então, para você ver que a Grande Alegria hoje, ela tem que ser vista com os olhos de ouro. Pô, abriu uma churrascaria ali com tomahawk. Eu vou um dia comer um bife tomahawk ali, o cara montou. A gente vê vários pessoal ali do Mamas Gourmet. O Acesso Oeste mesmo virou o Elo Box, tem outras. Acabou de abrir lá o B3X também, lá na esquina, lá B3X, a hamburgueria. A gente vai citando os nomes aqui, que é em prol. Não estamos falando de comercial, mas nós estamos falando que é importante trazer essas pessoas. O Banamil, Atacadão, foi pra lá. Arilson, Alessio aí, amigos da gente. O Alessio. Olha lá. Agora tá vindo o Dom Atacadista, né? O Dom Atacadista. Então, quer dizer, você vê que o Dom Atacadista vai de o Atacadão. Teve uma pesquisa de mercado que tem espaço para os dois. Ninguém vai se não tivesse espaço. Ainda mais uma rede desse porte. Você tinha feito uma pergunta, Renato. Eu vou tomar a liberdade de uma conversa informal que eu tive, tá? Tá. Então, o que eu vou citar a partir de agora não é dado uma oficial. Informação oficial. Eu tive conversando com um amigo da prefeitura, tá? Que ele tem um desejo de levar para dentro da Grande Alegria a ajuda da regularização dos comércios. Isso é fundamental. Entenda, a ajuda de regularização não é buscar punição, repressão, multar, não. É ir lá, orientar. Primeiro passo é buscar do comerciante fora do seu ambiente comercial, até para que não vincule a empresa dele ao órgão, entendeu? Municipal, justamente para que ele tenha a liberdade de dizer quais as dificuldades e o que a prefeitura pode ajudá-lo. O apoiar é fundamental. Isso é fundamental. Incentivar. Eu ofereci para esse amigo da prefeitura todo o apoio que ele precisar para a gente ajudar. Porque o Valim investiu na Grande Alegria? Investi. Mas a Grande Alegria vai ser a maior potência dessa cidade se todos acreditarem que ela pode ser a maior potência. E isso não depende de mim, depende de todos nós, comerciantes, empreendedores ali da Grande Alegria. E se todos acreditarem, nós vamos transformar o lado oeste da cidade em um poder, um poder comercial fantástico. Legal. Já que a entrevista já está virando quase um debate. É verdade. Só complementar, eu acho, a gente falou em off, não há nada oficial com relação a essa iniciativa. Mas eu creio que a iniciativa, quando você trata de regularização, não é uma iniciativa unilateral. Você não pode contar só com o órgão oficial. Você tem as entidades que são fundamentais para isso. Uma delas, e que você também é um fomentador disso, eu sei, é o próprio CDL. O CDL é um grande braço de apoio ao comerciante, à regularização, não só o CDL, como também os órgãos oficiais, SEBRAE e tal. Todos esses esforços, eles têm que vir acompanhados também de uma modernização da legislação, uma modernização das exigências, porque tem coisas que são descabidas. Eu acho que senta um monte de burocrata numa mesa com ar-condicionado e começa a inventar regra e não conhecem a realidade. E aí eles vão tornando a regularização e tal um hospício normativo que ninguém se entende.
Isso tinha que ser simplificado, isso tinha que ser aprimorado, porque é óbvio que todo cidadão que está trabalhando e é de bem, ele quer andar legal, ele quer ser legal, ele não quer andar na informalidade, na ilegalidade. Então a gente precisa, mas isso tem que mudar uma mentalidade interna, inclusive. Você tocou num ponto importante, porque o CDL, ele falou do CDL, né? O CDL é uma entidade de classe super representativa na cidade. Já fui diretor lá. Eu também, eu já fui diretor da Jovem, já fui diretor de eventos da Executiva há muitos anos e tal. E eu sempre senti, quando eu era diretor do CDL, uma dificuldade do CDL chegar na grande alegria. Ele buscou o Valim por causa disso. Na grande alegria. Mas eu sempre senti essa dificuldade. Até hoje eu vejo isso. É uma sensação que eu tenho. Não, mas existe assim. Não é simplesmente você chegar dentro da grande alegria, e eu acredito que hoje lá, assim, pouquíssimos ou até nenhum comércio deve estar trabalhando formalmente. Acredito eu que não. Não mais. Não mais. Também. Mas, então, o que nós estamos querendo fazer é o seguinte: às vezes ele tem a formalização, ele tem a legalização para funcionar, mas às vezes o imóvel não está a legalização regularizado, e a gente precisa trabalhar isso. Por quê? Se o imóvel não está regularizado, por que ele vai investir, mudar o seu imóvel, criar uma fachada bonita, criar um imóvel bonito? Mas quem vai investir? Não tem como, porque o imóvel às vezes não está totalmente regularizado, e acaba travando ele. E aí a burocracia atrapalha. Então, e ele não consegue pegar, às vezes, um financiamento. Ele não consegue. Por quê? Porque o imóvel tem que estar totalmente... Às vezes ele tem um alvará para trabalhar. Né? Hoje, o MEI, você, por algum período, né, durante 6 meses, o município, não sei se eu estou falando corretamente aqui, mas que por 6 meses, se você tirou o MEI para trabalhar, o alvará é automático. Tem alguma coisa assim. Melhorou alguma coisa nessa assim. Formalização, mas a questão de imóveis continua cada vez pior. Conversando com esse amigo, que é de um setor que pode ajudar da prefeitura, eu estive conversando com ele, e ele falou: Valim, gostei da ideia, eu acho que a prefeitura poderia estar fazendo isso, entrando com essa ajuda, né, de como melhorar o caminho para que isso seja resolvido. Porque não adianta, você vai lá, não consegue regularizar o imóvel por causa disso, você vai puni-lo? Você só vai proibi-lo de trabalhar? Sabe o que eu conheço que acontece? Você só vai atrapalhar. Só vai atrapalhar. Então, às vezes, esse receio ele é grande. De você não conseguir seguir pelas vias corretas. Então é o seguinte, hoje tem que ser feito um trabalho. Hoje não, há muitos anos tem que se pensar nisso para a gente trazer a grande alegria. O Acesso Oeste hoje tem um comércio fortíssimo. Verdade. Fortíssimo. A grande alegria, um comércio, gente, em números, podemos dizer, fabulosos. A Perimetral Norte ali, ela é bem consolidada ali. Fenomenal. A Avenida das Mangueiras e a Perimetral, fenomenal. Saindo com a avenida lá do Morado Contorno, que eu esqueci o nome dela. Não me recordo o nome daquela avenida, que é fenomenal. Pega ali, você entra pela Alegria, já sai lá no Atacadão. Um comércio fenomenal. Fazer o que puder para ajudar a transformar esse comércio. Isso daí, cara, aí que tá. Existe uma questão que é fundamental, porque eu trabalho nisso e existiu durante muito tempo omissão do poder público, problemas de toda a ordem, e as pessoas elas constroem, elas querem viver, elas não dependem de autorização do poder público para fazer as coisas, porque há uma deficiência enorme de fiscalização e etc. Então as pessoas fazem, depois elas não conseguem mais regularizar isso, porque elas fazem, muita gente... Você sempre aprovou um projeto, mas quantas pessoas que eu já vi na Alegria que tem prédio, que o cara só tem escritura do terreno? Ele não só na Alegria não, aqui eu estou vendo aqui na Vila Julieta um prédio que é a escritura do terreno, prédio de 6 apartamentos.
E o cara não legaliza, ele não regulariza. Ele chega, já foi feito, isso tem anos, né, décadas, mas eu digo assim, a dificuldade é tão grande, e aí na hora, mas o cara fez uma varanda que não podia, eu não vou regularizar o imóvel. Está lá o imóvel, ele existe, aí eu não regularizo. Então você tem que criar instrumentos, leis, hoje existe o REURB, que é um processo, mas para isso o município tem que trabalhar com uma mentalidade diferente, porque você tem situações consolidadas que você não tem mais como retroagir. Você deveria ter evitado. A não ser que vocês mandar implodir, né? Isso ninguém vai fazer. Não, e então, o objetivo não é esse, o objetivo é ajudar. Então é ajudar, mas para isso você tem que transformar a lei também, senão não adianta. Isso tudo que nós estamos falando, a gente retorna lá ao início. Empreender não é fácil. Não é simples. Empreender não é fácil. Requer dedicação, respeito, qualidade, vontade, muita dedicação, abdicação. Muitas pessoas não querem abdicar de nada, mas é fundamental para o seu sucesso. Então, eu sempre me deixei à disposição de ajudar com informações, com dados, ajudar a traçar estratégias. Nunca criei dificuldade para oferecer. Então, sempre quando alguém me procura, sempre quando alguém busca informações, eu acho que com 27 anos no mercado, a empresa que eu acho que eu posso ajudar alguma coisa, né? Então, o objetivo é esse. Sempre me deixei à disposição, ajudar. E porque é gerador de emprego, cara. O empreendedor hoje é gerador de emprego. Isso aí, sem dúvida. Perfeito. Gerador de emprego. E isso, quando você tira, né, de uma zona de não empregabilidade e traz para a empregabilidade, você entende que o empreendedor, quando ele vai empreender, ele é menos um desempregado. Se ele gera um emprego, são menos dois. Então, e consequentemente, você diminui o problema social. É tudo uma sequência. Então, empreender é fantástico. E o que você... perfeito, Wagner. O cara, assim, foi... Eu tô achando que eu tô muito satisfeito com a gente até entrou conversa. em alguns pontos até mais técnicos, de questão de legislação e tal. Foi até surpreendente, cara. Assim, a gente queria te agradecer. E o que você deixaria, assim, de mensagem pro público? Assim, pra gente poder concluir já. Para quem quer empreender. Hoje, se tivesse uma pessoa assim, tô com dúvida, Valinho, eu não sei se eu tô aqui querendo fazer um negócio, mas não sei se eu faço e tal. O que você diria? Ou então o cara que já decidiu que quer empreender, mas você tem alguma coisa que... Você aconselharia? Por menor que seja, pode ajudar na vida de alguém. Isso. Vamos lá. Primeiro, se casado, família. Família é a base para tudo que você vai fazer. Família é a base. A minha empresa é hoje o que é por questão familiar, né? Pai, mãe, esposa, toda uma estrutura familiar. Isso é fundamental, porque se você acredita dentro de casa, você luta pelo mesmo objetivo. Isso é fundamental, porque empreender você vai ter uma coisa, uma palavrinha que dói normalmente nas pessoas, que é abdicar de algo ou de muita coisa. Você precisa se abdicar, né? Então a família tem que estar junto. Primeiro passo. Se a família está junto para empreender, como buscar recurso hoje? Você tem várias maneiras de buscar. Instituição financeira tem condição de buscar, tem caminhos para isso. Um próprio familiar, né? Amigos que possam acreditar, porque não é tão simples. Você pega e fala, eu vou fazer isso, eu vou montar uma carrocinha de cachorro quente. Você precisa adquirir aquilo ali.
Tem que ter o investimento. Tem que ter o investimento. Então, porque essa foi a pergunta de um menino de 18 anos no primeiro ano de segundo médio, que ele queria montar uma carrocinha de cachorro-quente. Falei para ele, seu pai e sua mãe pode te ajudar a comprar a carrocinha? Não. Beleza. Você conhece alguém que pode? Conheço. Vai lá e vende a sua ideia para essa pessoa. De que maneira você vai buscar esse recurso? Outra coisa, dedicação. Desistir, jamais. Lutar, sempre. Ao mesmo tempo, você vai encontrar várias pessoas ao seu lado dizendo que aquilo não vai dar certo. É onde você busca mais força. Porque muitas pessoas dizem para você, não é que ela quer que você dê errado. É que ela não quer o seu sucesso. Ela não quer que você tenha aquilo que ela sonhou e não tem a capacidade de ter. Tudo isso vai estar envolvido quando você começa a se tornar algo diferente diante dos outros. São muitas pessoas visualizando o seu sucesso. Não, o seu fracasso. Seu fracasso. Muita gente visualizando. O seu fracasso. Então, empreender isso é você acreditar, é acordar todos os dias e agradecer. Por quê? Porque você abriu os olhos. As pessoas falam, meu Deus, se eu ganhasse R$1 milhão hoje. Beleza, o que é melhor para você? R$1 milhão ou não acordar amanhã? Não levantar da cama amanhã? Verdade. R$1 milhão não tem valor nenhum. Então vai batalhar por ele. Pede para amanhã você acordar bem, com saúde. O empreendedor não lhe dá o direito de ficar doente. É verdade. Não lhe dá o direito. Trabalhar de gripe, né? Não tem. Não lhe dá o direito de ficar doente. É verdade. Então, quando você quiser empreender, você coloca tudo isso na ponta do lápis, o que você quer. Ou se você quer entrar 8 horas da manhã numa fábrica e sair às 5. É um conforto. É um conforto. O empreendedor não tem conforto. Então, tudo isso. Pesquisar bem aquilo que você quer fazer. E se você vai fazer, que tenha que ser o melhor. O melhor. A palavra é essa. Faça o melhor do que você pode fazer. Porque se for para você fazer igual, já tem um monte fazendo. Não que você vai tirar a clientela dos outros. E sim que você vai ser mais um de interesse social. Mais um que as pessoas vão buscar. Seja no que você fizer. Então, e outra coisa, tá? Um segredo para os empreendedores aí, tá? Eu brinco que quem vem para a cidade, essa agora, não sei se vocês sabem. Qual o maior segredo do empreendedor da nossa cidade? Porra. Nós temos 2 detalhes importantíssimos na nossa cidade. Não sei se existe uma fórmula, mas... Fica aí para os futuros empreendedores. Eu quero ouvir isso, pô. Vamos lá. Primeiro, residência. Ama facilidade e praticidade. Então, tudo que você vai empreender, ofereça um lugar para ele poder chegar, estacionar, para que ele possa ter conforto, porque senão ele não vai aonde você está. Por isso que todos os meus empreendimentos têm estacionamento. Já começa por aí, eu começo pelos estacionamentos. Tá? Fica uma dica. E a mais importante de todas, que eu canso de ver alguns empreendedores da cidade quebrar. Porque o resentense ama conversar com o dono. Se o dono não está lá. Esse é um segredo. Então, enquanto você achar que você pode descansar, esteja presente para atender o seu cliente. O residente ama falar com o dono. Por quê? Porque é uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Olha o prazer de quando você vai em algum lugar e você pode conversar com um amigo, ou com uma pessoa que você conheceu, ou com uma pessoa que alguém falou sobre ela para você. O residente ama isso. É de extrema importância.
esse aperto de mão, esse boa tarde, esse bom dia. Parem para analisar. Vários empreendedores da cidade de sucesso, eles sempre estão presentes dentro da sua empresa. Dentro do seu negócio. Pode isso aí. Quer ser empreendedor? Esse é o seu tempo. Legal. Do cliente. Pô, bacana, Valinho. Poxa, quero agradecer muito a sua presença. Tem que falar um pouco aí dos nossos patrocinadores aí, né? Que é a Flix Telecom, que tá aí, Marcinho, obrigado aí pela presença. A gente apoia aí o Resende, né? Fazendo essa bandeira aí do Resende, é o nosso apoio. E temos também aí Redplan, o nosso amigo Zé Francisco da Redplan, também um grande apoiador nosso. Poxa, Valinho, o que eu posso dizer? Um grande amigo, uma honra ter a sua presença aqui conosco para essa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para conversar, mas sempre foi um prazer estar com você na vida, às vezes que a gente esteve junto, conversando, falando sobre negócio, o tempo que eu fui seu parceiro ali, seu inquilino, a forma como você nos tratou. Marisa mandou aqui um abraço. Um abraço para Marisa. Falou assim que tem uma imensa admiração por você, um carinho imenso por você, e eu digo a mesma coisa, porque quem te conhece sabe quem é você. Verdade. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado por ceder teu tempo para vir aí um pouquinho. Fico feliz. Para poder inspirar as pessoas, hoje, né, cara? Contar a tua... Hoje a gente... Podemos aqui conversar um pouco, né? De várias coisas ao mesmo tempo. Mas me deixa à disposição, tá? Para quando vocês precisarem, às vezes se quiserem, pessoas tirarem dúvidas, fazer um bate-papo mais voltado ali somente para o empreendedorismo, que a gente contou um pouquinho da história e abrimos esse leque, um leque importante para todos os amigos ali, não que seja só da Grande Alegria. Nós tocamos muito no assunto dali, mas para toda a cidade. A cidade de Resende, ela é fantástica, é uma cidade que eu amo de coração, nascido e criado, me deu tudo, né? Me deu minha família, me deu tudo. Tá? É aqui que eu vivo, aqui que eu quero estar junto dos amigos, da minha família, de todos. Então, deixar esse recado, né, que hoje nós conversamos de tudo um pouquinho, mas quando alguém também precisar conversar, que seja mais específico, é só me ligar e a gente pode agendar, a gente pode estar ajudando os colégios, isso é importante, e levar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, e mostrar que não é fácil, mas é possível. É isso aí. E antes da gente finalizar aqui, Renato, fala aí quem vai vir semana que vem aqui. Semana que vem é uma pessoa importante, mais uma pessoa importante, mas essa tem uma história que vem de família também, uma história bonita, uma história que fez a diferença na vida de muita gente nessa cidade, fez a diferença na vida do Valinho. Professor Mário Esteves, magnífico reitor. Vai ser um prazer. Da Universidade Dom Bosco, que agora não é mais Faculdades Reunidas, é Universidade Dom Bosco. Bacana. Então, o nosso magnífico reitor, Mário Esteves, vai estar aqui. E vai ser uma honra para todos nós conhecer essa história bonita de uma pessoa que transformou vidas nessa cidade e que vem transformando vidas. Quer dizer, a educação é a base, a família é a base de qualquer empreendimento, mas a formação, a educação é a base para a vida. Então, gente, vocês, segunda-feira que vem... 18 horas, mesmo horário, o professor Mário Esteves, da Universidade Dom Bosco, vai estar aqui presente com a gente, tá bom? Professor, deixo um abraço para o senhor aí, meu padrinho e grande amigo. Tá? Faculdade Dom Bosco sempre foi aí para mim, né? Uma mãe. Se hoje eu estou formado, eu agradeço e de imenso coração. É isso aí. Beleza, gente. Wagner, obrigado. Um grande abraço e até a próxima aí, gente. Meu amigo.